Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. BRCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário aí do setor de tijolos, é um fundo imobiliário de lajes comerciais. Ele é um fundo que foi lançado em dezembro de 2010, é um fundo de base R$100, BTG é a gestora, ele é híbrido mandato e possui liquidez altíssima. Esse fundo negocia em média 1.700.000 por dia. É um fundo que é para investidores em geral, ele tem nota 3 de 5 pelos usuários do site, ele faz parte do IFIX com quase 1,5% e ele conta atualmente com mais de 26.600.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,57, o que indica que ele está 43% mais barato do que ele vale. Então note, ele tem um patrimônio de 2.658 milhões, só que o mercado está aceitando pagar 1.505 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale apenas R$ 99,00. Então cuidado, fundo imobiliário de tijolo recompõe a inflação? Ora, depende. A maioria, pelo que eu vejo, não. Então, bons fundos imobiliários, excepcionalmente, recompõem a inflação? Sim. Mas a maioria aí, tem alguns fundos, alguns gestores que não conseguem fazer esse trabalho. Desde que esse fundo veio a mercado, até hoje ele só vale o valor que ele veio a mercado. Então, sabe, além disso, o fundo está sendo negociado a R$ 56,00, né? Então, pelo desconto, pode até ser uma oportunidade, mas aí fica a critério de vocês. No decurso do vídeo eu vou falando mais sobre o fundo, vocês vão ver se no critério de vocês pode ser uma oportunidade ou não. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com mais de 156.000 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente R$ 56,50, mínima de R$ 54,99 e máxima de R$ 70,00. Então nos últimos meses, ele está bem próximo aí das mínimas que ele conseguiu atingir, ó. Bem próximo mesmo, no último ano. Então, o que acontece? Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo, e a gente observa os últimos 5 anos de movimentação do fundo. Então, nos idos de 2018, esse fundo estava orbitando até que próximo do seu VP. Então, próximo ali aos R$100, ele estava conseguindo atingir. Só que a gente já via que o fundo tinha alguns vãos, já estava negociando abaixo do seu VP por vários e vários momentos antes de 2019. Então, ele já sofria, antes de 2019, já era um fundo que era negociado com desconto. Durante o final de 2019, o mercado ficou muito eufórico. Então, o que eu digo por euforia? Muitos investidores estavam aceitando pagar muito caro pelos fundos. Neste momento aqui, era um momento que a Selic estava muito baixa. Então, como estavam querendo migrar para renda fixa, renda variável, optaram pagar, entrar a qualquer preço em fundos imobiliários, em ações. Então, o final de 2019 é um momento que você vê o pico das negociações. Esse fundo chega a R$ 124,00. Durante a situação pandêmica, ele cai para 84. E de lá para cá, o fundo só vem ladeira abaixo. Ele não vem mais conseguindo se recuperar. É um dos fundos que mais vem sofrendo aí com essa situação depois da situação pandêmica. Então, ele vem num movimento de queda. Durante o início do ano passado, esse fundo meio que se estabilizou em patamares de R$ 70,00. No final do ano, no mês 7, no final do ano de 2021, esse fundo atinge ali mais ou menos 60 e poucos reais. E agora, 22/7 do ano passado, esse fundo atingiu R$ 54,99. Deu uma respirada novamente a R$ 70,00. E mais recentemente, ele está lateralizado nesse patamar de mais ou menos R$ 56,00. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo já foi tido por vários especialistas como um dos melhores do mercado e tal. E na minha humilde opinião, né? Vamos ver, no decurso do vídeo eu vou falar as minhas opiniões sobre o fundo e no final do vídeo eu falo mais. Comenta aí pra nós se você gosta desse fundo, gosta da gestora, se você acha que eles fazem um bom trabalho, comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino.
Além disso, outra forma de apoio é tornar-se membro. O clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acredito que seja um valor irrisório, né? Baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. E por fim, mais uma forma de apoio, caso vocês queiram, é fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda muito o nosso canal. Obrigado a todos vocês que colaboram. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então o que acontece? Em dezembro aqui, ó, de 2016, esse fundo estava entregando próximo de 74 centavos, o que para mim é um valor bem aceitável, bem interessante. E agora, atualmente, ele está entregando nessa faixa, ó, de 47 centavos. Então a gente vê que é um fundo que... O que deve-se buscar num fundo de tijolo, um bom fundo de tijolo? Que ele consiga valorizar o patrimônio do fundo com o decurso do tempo, que cada vez mais os imóveis do fundo valham mais. Isso nesse fundo, pelo contrário, ele está estagnado. Então, como assim ele tem imóveis que não valorizam? Minimamente, os imóveis valorizam, pelo menos próximo da inflação. Às vezes não precisa valorizar a inflação, mas pelo menos próximo da inflação. E esse fundo está de lado, já não atinge esse critério. Outra situação que deve se buscar ao se investir num fundo é que os seus rendimentos eles sejam crescentes. Beleza? Tem que estar crescendo isso. Por quê? Ora, cada vez mais o espaço tem que valer um aluguel melhor. Outra situação que, além de não estar crescente, ele está menor. E assim, mesmo com essa situação pandêmica, até que esse fundo consiga se recuperar e começar a entregar mais, então são dois critérios que não vejo de forma nenhuma de forma positiva. Esse fundo já passou por 7 captações e a última ocorreu no mês 7 de 2020. Aqui a gente vê as distribuições do fundo e elas estão estabilizadas mais ou menos entre 50 centavos e 47 centavos. Dia 6 de janeiro, eles pagaram no dia 13 de janeiro 47 centavos. Na época a cotação estava em R$ 60, o que indica um yield de 0,78. Como a cotação atualmente caiu um pouco mais, está em 0,83. E esse fundo está com 10,28% de yield acumulado. Lembrando que esse yield é para quem compra nesses patamares aí, ó, de 60, 70 reais, que consegue atingir esse yield. Para quem se posicionar agora, pode ser um bom fundo, você tendo algum sonho, expectativa em que em algum momento esse fundo se recupere? Pode até ser, mas eu acredito que, né, já que esse fundo já vinha sofrendo antes da situação pandêmica, eu não vejo um bom horizonte, pelo menos no médio prazo, para esse fundo. Então, nos próximos 3, 5 anos, eu, por exemplo, não vejo esse desconto todo como sendo viável, né? Nesse slide a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque aí para o BCFF. O BCFF possui 3,32% das cotas do fundo, seguido do MGFF com 2,75%, o RBRF com 2,25%, e aí a gente vê que inúmeros outros institucionais também têm posição no fundo. Como eu disse, esse é um fundo que é considerado por muitos um bom fundo imobiliário. Contudo, eu discordo, né, veementemente, não acho que seja um bom fundo imobiliário de tijolo, tá? De setor de lajes. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa empreitada? Vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda muito, amiguinho. Volta e meia alguém reclama que faz propaganda demais, blá 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 e tal, mas infelizmente eu vou continuar fazendo propaganda. Eu prometo que quando esse canal chegar a 1000 inscritos, eu paro de encher o saco de vocês. Os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Caso queira nos apoiar, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva e deixa um comentário que ajuda muito. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestora vem trazer alguns destaques do fundo. Então esse fundo possui valor de mercado 1 bilhão e 580 milhões, que é o que ele está negociando atualmente, só que os seus imóveis, eles valem 2 bilhões e 670 milhões. Então ele está valendo no mercado, né, o valor do seu patrimônio, 100 reais por cota, só que o mercado só está aceitando pagar 59 reais. Esse fundo possui 15 imóveis, e os seus imóveis, na imensa maioria, são imóveis de alta qualidade, AAA ou padrão A de qualidade. 80% dos seus imóveis se enquadram nesse padrão. É um fundo que está com altíssima vacância, então a vacância dele atual é de 23%, quase 24%, e se esse fundo já está sofrendo agora,
pode esperar, pode ser que futuramente ele sofra mais. Por quê, Amu? A vacância financeira do fundo é de 18%. Você consegue observar que está menor do que a vacância física? Sim. Então, o que acontece com isso aqui? Pode ser, provavelmente, tem que olhar com calma o relatório, esse fundo deve ter RMG, Renda Mínima Garantida, ou ele está recebendo multas, coisas extraordinárias que em algum momento isso aqui vai encerrar, e aí a tendência é que a vacância financeira seja próximo da vacância física. Ou seja, pode ser que no futuro próximo ele aumente ainda mais a vacância do fundo, e impacte ainda mais o resultado financeiro que ele está conseguindo entregar. Aqui ele traz algumas informações a respeito dos seus ativos e eu vou ler para vocês cada uma dessas informações. Diamond Tower. Dado o momento macroeconômico com a manutenção do patamar de juros, o fundo conseguiu negociar junto ao credor a extensão do prazo de carência do pagamento de juros por mais 6 meses. Ou seja, eles têm alavancagem e não têm dinheiro, não têm condição de pagar a alavancagem deles. Dessa forma, ambas as tranches da dívida seguirão em carência até junho deste ano. Gente, se ele começar daqui a pouco ter que tirar recurso de caixa para pagar essa alavancagem, pode ser que o que o fundo vai conseguir entregar caia ainda mais, tá? Lembramos ainda que a recuperação associada a tais tranches foi reduzida em 27 de julho, passando de CDI 3,5 para CDI 2,95. Eles continuam. Também em janeiro, seguindo nosso costume, estivemos reunidos com as principais casas de research para analisar o acompanhamento de mercado imobiliário. Seguindo nossas experiências, o ano foi marcado pela retomada do setor, principalmente olhando em termos de absorção líquida dos AAA e A, ficando o maior destaque para o quarto trimestre de 22. Por mais que possa até estar acontecendo esse movimento, a gente não vê isso se refletindo nesse fundo, né? Olhando para o mercado de São Paulo, a vacância encerrou o ano em seu melhor patamar desde 2020. Já no Rio de Janeiro, a vacância continua em um momento persistente de redução desde meados de 2021. Nessa parte ele fala o retorno aos cotistas. Qualquer coisa, se você for cotista do fundo, se você se interessar por esse fundo, eu sugiro que você leia esse ponto aqui com atenção. Esse fundo aqui, eu acho que 2 vezes por ano, eles fazem isso aqui. Eu sei que é pesada a palavra que eu vou usar, mas isso aqui para mim é uma palhaçada com o cotista, tá? Eu vou ler para vocês o que eles trouxeram aqui, ó. Informações financeiras. Vamos lá, ó. Devido ao processo de auditoria das demonstrações financeiras anuais, esse relatório não inclui as informações financeiras do mês imediatamente anterior de dezembro. Essas informações financeiras auditadas serão divulgadas no quarto trimestre de 22, em data a ser divulgada aos cotistas. Gente, de todos os fundos imobiliários que eu trago, de todos, esse é o único fundo imobiliário que, de tempo em tempo, ele não traz as demonstrações financeiras. Nada para mim justifica eles não trazerem como que o fundo está se comportando. Isso aqui para mim é algo inadmissível. Uma gestora como a BTG, e depois a gente vai ver, não tem nem como eu mostrar para vocês o quanto que eles recebem. Eles não terem capacidade operacional de trazer o resultado deles, de não poder trazer um mês porque tem auditoria, blá blá blá. Isso aqui para mim é um dos pontos que, assim, é vergonhoso na minha humilde opinião. Aqui a gente vê os ativos que esse fundo possui. Então, ó, os ativos de tipo B, esse Buriti, Senesp, MV9, Transatlântico e Volkswagen. Aqui a gente vê o quanto do ativo o fundo possui. Então, desse BFC, ele tem 23% dele. Esse Buriti, o fundo é dono de 100% e assim por diante. E aqui a gente vê as vacâncias do fundo. Então, no total, o fundo está 23,9% de vacância. Então, nesse imóvel aqui, está 2,7% vago. Agora, o Senesp, que é um elefante branco para o fundo, ó, 54% de vacância. Outro imóvel com muita vacância, o Diamond Tower, com mais 25%. Esse Sucupira, com mais 20%. Mais um elefante branco, Torre Almirante, com mais 57%. Então, ele tem muitos ativos com percentual alto de vacância, né? Que é um ponto bem negativo, na minha humilde opinião. Aqui a gente observa o que cada um dos tipos de imóveis traz para o fundo. 72% hoje das receitas vem, quase 73%, vem dos imóveis AAA, mais 7,8% dos imóveis padrão A e quase 20% vem dos imóveis padrão B. A maior parte dos seus devedores, né, dos seus inquilinos, são do setor aí, outros. Para mim também eles deveriam trazer isso aqui um pouco mais especificado, né? E ele tem quase 17% do setor financeiro, 8% aí do setor automobilístico, 3% do setor de seguros, 6% de saúde
E aí, esse outro 62%, eu acho muito para eles deveriam especificar um pouco melhor. 70% de seus imóveis são lá no estado de São Paulo e eles têm quase 30% em Rio de Janeiro, que vem sofrendo mais aí com essa questão de imóveis de lajes, né? Continuando, aqui a gente vê área bruta locável, né? O Torre Almirante aí representa provavelmente de 6% da vacância total do fundo e ele está 25% vago. O Senesp representa 11% da vacância do fundo e ele está 48% vago. Acredito que sejam essas informações, tá? E aqui o Diamond Tower representa 3% da vacância do fundo e ele está 16% vago. Acredito que seja isso, se bem que esses números não batem com aquele slide anterior, né? Na página anterior. A gente vê quando tem reajuste nos seus contratos. 70% deles são indexados a IPCA, quase que 30% indexado a IGPM, percentual pequeno em IPC-FIP aí. Hoje, a maior parte dos contratos do fundo são típicos, o que trazem menos segurança aí para o fundo, né? Então a situação dele pode ficar um pouco pior no curto prazo. Eu vou explicar, no curto e médio prazo. E ele tem 15% aí de contratos atípicos, que provavelmente são contratos mais longos, né? Aqui a gente observa os vencimentos, ó. E durante esse ano de 2023, menos mal, apenas 2% dos contratos vão vencer. E aí a gente vai ver se o fundo vai conseguir renovar ou não esses contratos. Agora, nos próximos anos vão ser bem desafiadores para o fundo. No ano que vem, 2024, quase que 17% dos contratos vencem. Se esse é um fundo que já está sofrendo muito com vacância, imagina futuramente, né? Vai ter que ver como que o fundo vai conseguir desempenhar isso. Em 2025, vencem mais 10% dos contratos. 2026, mais 14%. 27, mais 10%. Então, nos próximos 4 anos aí vão ser bem desafiadores para o fundo. E aqui a gente vê os principais inquilinos do fundo. A Petrobras detém ali 15% dos imóveis do fundo. A Samsung com mais quase 7%. Volkswagen com 6%. Então, mais um ponto de atenção, apesar que, infelizmente, né? Para fundos de lajes, nem sempre você consegue pulverizar muito a sua base de inquilinos. Mas a Petrobras representar 15% dos inquilinos do fundo é um ponto a se considerar. Porque caso ela opte por sair dos imóveis do fundo, pode impactar severamente o fundo aí. Nessa página a gente vê os imóveis que estão lá em São Paulo e as regiões que eles estão. Tá? Vê um por um dos imóveis. São imóveis a princípio, né? Muito bonitos, imponentes. São imóveis de altíssima qualidade. Mas, né? O fundo vem sofrendo bastante com a alocação desses imóveis aí. E aqui a gente vê os imóveis lá no Rio de Janeiro. Também são imóveis muito bonitos, né? Mas também imóveis que vem sofrendo bastante, sendo que o imóvel que mais está sofrendo lá no Rio de Janeiro é o Torre Almirante aí, com apenas 43% de ocupação. Aqui você pode voltar no slide anterior, né, que tem essa informação de quanto esses imóveis estão ocupados. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BRCR são somente essas informações. Por favor, vá lá no canal secundário e se inscreva. Dê essa moral pra gente, agradeço de coração. E considere ir também nas outras plataformas, seguir e se inscrever nos nossos canais. Eu agradeço a todos vocês que colaboram. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. E diz aí pra nós, e aí? Você é cotista do BRCR? Você tem esse imóvel aí, você tem esse fundo no seu portfólio? Você acha que a gestora BTG faz um bom trabalho? Você gosta dos imóveis, do jeito que eles trabalham? Comenta aí pra nós, que seu comentário é muito importante. Eu não gosto desse ativo, não gosto, geralmente, os ativos da gestora. Os fundos da gestora eu prefiro não ter. E a gestora fez um movimento estranho recentemente. Ele pegou de volta aquele imóvel lá do Torre Almirante. Foi um negócio bem controverso aí que o mercado achou. Eles venderam, depois recompraram mais caro do que venderam. Foi uma coisa assim que, sei lá, não gostei do movimento que eles fizeram não, sabe? Achei estranho. Enfim, não tenho interesse de ter. Não acho que a gestora faz um bom trabalho nele. Acho que pode ser que esse fundo ainda piore mais ainda antes de melhorar. Então, eu prefiro ficar de fora, tá? Esse meu ponto de vista não significa que o fundo seja ruim e também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, considere se inscrever no canal aí. Outra forma de apoio pode ser tornar-se membro. E por fim, você, caso queira, pode fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com,
qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!